Oi gente, tudo bom? Então hoje é um dia antes do dia que eu vou publicar este vídeo, hoje é sábado. E eu tava meio sem ideia de vídeo pra gravar pra vocês sobre medicina. Eu até tenho vários temas anotados, assim, temas-chave pra eu falar um pouco com vocês. Só que eu tava meio sem inspiração pra começar a falar aleatoriamente sobre alguma coisa. Então eu mandei lá no Instagram, postei um videozinho no Stories pedindo pra vocês me mandarem perguntas. E aí eu ia fazer um vídeo só respondendo as perguntas que me mandassem por direct do Instagram. Então se você perdeu esta oportunidade porque não me segue no Instagram, me segue lá, o nome do meu usuário tá ali embaixo, e acompanha meus stories, que eu posto muito mais lá geralmente do que fotos em si. Eu postei esse pedido 5 horas atrás e eu recebi 37 mensagens. Eu não sei se são todas perguntas porque eu não abri tudo, eu não sei se tem mais de uma pergunta em cada mensagem. Mas como é muita mensagem, eu vou tentar ser um pouco mais concisa nas respostas. A primeira já tem várias perguntas. Aline Rodrigues. Oi, perguntinhas. Você sempre desejou fazer ginecologia? Sempre gostei de ginecologia bastante. Na faculdade, antes de entrar na faculdade eu já gostava, apesar de que eu entrei pensando em fazer cirurgia plástica. Mas ao longo das matérias teóricas eu vi que eu gostava bastante de ginecologia. No 4º ano, quando a gente começa a acompanhar os primeiros atendimentos, eu gostei muito de ginecologia, mas eu não gostava nada de obstetrícia, não tolerava obstetrícia. O primeiro parto que eu assisti no 4º ano eu passei mal, desmaiei. Então eu não considerava muito fazer a GO pela parte da obstetrícia, mas ginecologia eu sempre gostei bastante. Aí lá pelo 5º ano, quando eu passei no estágio de obstetrícia mesmo, eu gostei bastante também. E como eu já gostava de ginecologia desde antes, foi quando eu resolvi fazer GO. Foi na metade do 5º ano. Você fez bastante publicação de trabalho científico na faculdade? Todas as publicações que eu fiz eu já comentei com vocês no vídeo da entrevista da prova de residência, um vídeo em 2 partes. Lá eu falei tudo que eu fiz que entrou no meu currículo para a prova de residência, inclusive as minhas publicações. Eu vou tentar deixar linkado aqui em cima. Toalha! Mas se eu não lembrar, é só dar uma procurada no canal que tem esse vídeo e lá eu falo das publicações que eu fiz. A câmera tá balançando porque a toalha tá se esfregando no tripé. E como você decidiu qual caminho seguir dentro da medicina, então isso eu já respondi mais ou menos pra vocês, né? Eu já gostava bastante de ginecologia e ao longo dos estágios eu percebi que eu gostava também de obstetrícia, foi assim que eu acabei decidindo fazer GO. Bruna Bonfatti. Tá, você chegou a comentar em um vídeo que o Rodrigo fez a especialização em psiquiatria e a especialização que eu também quero fazer. É um bom ramo em termos financeiros? É sim, é um bom ramo em termos financeiros, mas é igual muitas especialidades clínicas, assim. Funciona meio que você abre o seu consultório e você cobra X pela consulta. Conforme você vai enchendo a sua agenda, você vai reajustando os seus preços e cobrando mais até você ir vendo, assim, sempre que a sua agenda enche, você aumenta um pouquinho o preço, ou conforme ela vai enchendo, você aumenta um pouquinho o preço. E aí, de acordo com a publicidade que você faz de você mesmo e quão bom médico você é, quantas pessoas te indicam para as outras pessoas, você vai enchendo sua agenda e podendo cobrar mais. Mas de uma forma geral, sim, psiquiatria tem um bom retorno financeiro. Eu acho que é um pouquinho limitado no sentido de que não tem a opção de fazer plantão. Ginecologia e obstetrícia tem isso de bom. Quando eu começar meu consultório, um mês que o consultório não estiver indo também, eu consigo facilmente pegar um plantão ali de 12 horas ou 24 horas e dar uma recuperada na renda. Psiquiatria tem pouca opção de plantão psiquiátrico, então para começo de carreira pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas a longo prazo o pessoal costuma se dar bem, sim. Senhorita Alana, qual foi a maior dificuldade durante a faculdade de medicina? Acho que a maior dificuldade que eu tive durante a faculdade em si, não pensando na carreira médica, mas na faculdade em si, foi tentar manter contato com o pessoal de fora da faculdade. E, honestamente, eu já falei disso com vocês algumas vezes, eu falhei bastante nesse aspecto. De manter as amizades que eu tinha antes, manter tanto contato com a família quanto eu tinha antes. A faculdade prende muito a gente, tanto pela carga horária, quanto pelas atividades extracurriculares, tanto acadêmicas quanto não acadêmicas. Então a gente tá sempre com o pessoal da faculdade, pelo menos de segunda a sexta, das 8 às 18, sabe? E aí fora desse período, a gente vai querer se divertir junto, a gente ainda vai fazer as ligas, a gente vai pra bateria, a gente vai fazer social, entendeu? A parte mais difícil pra mim, que eu particularmente não consegui, foi equilibrar a minha vida com as pessoas da faculdade e com as pessoas de fora. Eduarda Piacentini mandou bastante coisa. Cara, não tem muito a ver, mas eu queria saber sua opinião sobre um assunto. Eu vi um vídeo esses dias de uma mulher que escolheu ter um filho em casa, sem a presença de um médico durante o parto, tendo auxílio somente do pai da criança. Quando eu vi o vídeo eu achei muito irresponsável, mas pra minha surpresa todos os comentários apoiavam a escolha da mulher. Ela disse na legenda que sempre quis ter um parto humanizado e essa foi a maneira que ela conseguiu um.
Quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu descobri que essa ideia de parto em casa está bem mais popular do que eu esperava. Eu não consigo deixar de pensar o quanto isso é arriscado tanto para a mãe quanto para o bebê. Se você quiser responder em vídeo sobre esse tema, você pode dar a sua opinião rapidinho aqui mesmo sobre parto em casa, sem a presença de uma equipe médica. Eu vou falar rapidamente sobre o assunto, só que renderia um vídeo sobre o assunto também, se vocês quiserem minha opinião mais aprofundada sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu faço. Mas eu acho errado, particularmente minha opinião como médica e como mulher, quando que eventualmente vou engravidar, eu acho errado. Porque parto é uma coisa linda. Assim, a pessoa pode ter a opção de ter o parto mais sem intervenção possível dentro de um hospital, com uma equipe médica para se der algum problema, entendeu? Porque é uma coisa linda que de uma hora para outra pode começar a dar muito errado. E isso sim, sem a gente fazer intervenção nenhuma, pode demorar mais, isso daí tudo bem, só que pode ter repercussão pro resto da vida do bebê. O bebê pode morrer, pode ter paralisia cerebral, pode ter algum problema com a mãe, se demorar muito, tem infecção no útero, a mãe tem que perder o útero, entendeu? O pessoal que geralmente defende isso argumenta que se parto fosse tão difícil, a humanidade teria se extinguido há muito tempo, mas gente, a gente sobreviveu muito tempo sem água encanada, sem antibióticos, sem escola, entendeu? A humanidade sobreviveu por muito tempo sem muita coisa, mas a população mundial era bem menor, tinha muito mais morte evitável, que hoje em dia é evitável. Então, se paralisia cerebral é evitável, se morte neonatal é evitável, se morte durante o trabalho de parto, tanto da mãe quanto do feto, é evitável, por que não tomar todas as medidas para evitar isso, sendo que essas medidas existem e são fáceis de serem tomadas, entendeu? Então eu sou contra, e eu particularmente nunca faria um parto em casa de uma paciente que quisesse ter parto em casa, porque eu não vou assumir essa responsabilidade do bebê nascer com paralisia cerebral, porque eu não tomei os cuidados que eu sei que eu poderia tomar, entendeu? Obviamente, eu não vou ter meu parto em casa. A pessoa pode querer ter o parto natural do jeito que ela quiser, desde que seja dentro do hospital. Que eu possa monitorizar o bebê, monitorizar a mãe e que a mãe esteja aberta às intervenções que podem se tornar necessárias numa situação de sofrimento fetal ou, enfim, alteração materna. Mas não apoio. O pessoal abusa também. Dani Vende mandou 6 perguntas. Oi, Cá, tudo bem? Segue minhas perguntinhas pro vídeo. Em algum momento do seu curso de medicina você precisou de ajuda psicológica ou psiquiatra por causa de depressão, ansiedade ou outros? Eu posso ter precisado, mas eu nunca fui muito atrás. Eu não tive que tratar depressão, tratar ansiedade, nenhum diagnóstico psiquiátrico fechado, assim, isso eu nunca tive. Durante a faculdade de medicina, pelo menos. Você já precisou socorrer alguém na rua, avião, qualquer lugar em que houvesse necessidade de um médico e você era a única pessoa naquele momento? Quando eu tava voltando de Nova York com o Rodrigo, agora nessa última viagem, a gente tava quase chegando no Brasil e chamaram a gente, chamaram no negócio do avião, assim, se tinha algum médico a bordo, e a gente falou que a gente era médico e a criança atrás da gente tava com febre. Mas não foi nada demais, nunca de ninguém passar mal e cair, eu ter que reanimar, nada assim. 3. Você tem medo ou receio de algum dia necessitarem da ajuda de um médico e você não lembrar da conduta? O que você faria nesse caso? Isso é meio empírico, assim, sabe? Porque eu não consigo imaginar uma situação de urgência que eu não lembre a conduta. Porque urgência é uma coisa que a gente é muito bem treinado na faculdade a pelo menos tomar os primeiros socorros. Eu não sou cardiologista, então, assim, se uma pessoa infartar, eu não sei eu sozinha tomar conduta até o final, fazer o CAT, esse tipo de coisa. Só que a conduta inicial numa parada cardíaca, numa parada respiratória, nesse tipo de coisa que são urgências mesmo, numa convulsão, isso a gente sabe fazer muito bem. Então, não consigo imaginar uma situação dessa. Agora, quando são coisas mais específicas no dia a dia, isso a gente não sabe de tudo, em situações mesmo de urgência. Então, no Hospital das Clínicas, por exemplo, quando você tá no hospital e uma pessoa na obstetrícia, por exemplo, tem um choque séptico, que é uma coisa que a gente não tá mais tão acostumado a tratar, ou coisas desse tipo, tem os códigos, tem botão na parede que é o código azul e o código amarelo. Se eu não me engano, o código azul chega em até 1 minuto e o código amarelo em até 5 minutos. E aí é equipe de urgência que vem com clínico, anestesista, tudo mais, e material, gente treinada pra tocar uma parada, mas pelo menos o que fazer nesses primeiros minutos a gente sempre sabe fazer. 4. O que todo médico ou quase médicos precisa saber de conduta médica mesmo? Meu, assim, você tá me pedindo pra responder em uma pergunta num vídeo sobre tudo que a gente aprende na faculdade de medicina. O que precisa saber, meu? São 6 anos de faculdade pra gente saber mais ou menos o que a gente precisa saber e ir se aprofundando. Não dá pra eu responder essa pergunta.
5. No seu tempo de estudante de medicina, você estudava lendo livros, resumos, transições de aula, fazia resumo? Geralmente eu tinha um resumo, que não era eu que fiz, era um resumo do pessoal que as outras turmas iam passando pra gente. Eu assistia às aulas, anotando em cima desse resumo, meio que fazendo modificações do que estava desatualizado, acrescentando informações. E aí depois em casa eu passava esse resumo a limpo, o que já estava escrito lá e com o que eu adicionei. E fazia meio que um segundo resumo, assim. 6. A partir de qual período ou semestre do curso de medicina é imprescindível a participação em uma liga acadêmica? Ou participar de uma liga não é imprescindível em nenhum momento, na sua opinião? Participar de uma liga não é imprescindível. Você não é obrigado a participar de uma liga, você não precisa participar se você não quiser. E tem tanta opção de atividade na faculdade que você não precisa participar de uma liga se você não quer. Tem publicação científica, tem o departamento científico, tem o centro acadêmico, tem os esportes, tem muitas coisas para fazer, tem as matérias optativas, então não é obrigatório participar de uma liga. Lê Lemos, conta como você fazia para memorizar todo o conteúdo e não esquecer depois. Te adoro. Então eu estudava desse jeito que eu falei, Lê. Pra mim, escrever é uma forma de guardar as coisas. Eu sei que é uma forma pouco eficiente, assim, de estudar, porque demora mais, mas pra mim, eu escrever e depois reler as coisas na minha própria letra era um jeito que eu tinha de lembrar das coisas. A Vida Medicina mandou perguntinha. Você já sentiu muito a perda de um paciente a ponto de repensar sua decisão de ter feito medicina? Como você faz para lidar com o sofrimento alheio? Uma coisa que a gente cresce muito na faculdade de medicina, eu acho, é essa coisa de lidar com a morte. E eu tive a sorte, eu acho que eu posso dizer assim, do primeiro paciente que eu acompanhei mesmo e faleceu, foi um caso na qual a morte veio como um alívio, sabe? Porque era um senhor que tinha tido um derrame, um AVC, e a gente sabia que ele não ia acordar, que se ele acordasse ia ser com muita sequela, que ele ia acordar, mas não ia estar consciente do que está acontecendo, que ele não conseguia mais se mexer, que ia ser um trabalho enorme para a família, ia ser só sofrimento para ele não ia mais conseguir comer, ia ter que passar a ficar com um tubo no nariz. Enfim, e era um senhor que a família sempre falava que era superativo antes, sabe assim? Que ele andava e que ele fazia, e você via que ele era forte, assim, que ele tinha mão de trabalhador, que fazia coisa, sabe? E aí, quando ele faleceu, por causa desse derrame mesmo que ele teve, depois de um período longo internado, e em grande parte desse período eu que ajudei a cuidar dele no internato, isso foi um alívio. E as pessoas sempre falavam isso, que o mais importante na faculdade de medicina, o mais importante na carreira do médico não é assim, você salvar as vidas, é você acolher. E muitas vezes você não vai conseguir salvar a vida, você não vai conseguir curar a doença, mas você acolhe. Então eu acho que eu aprendi melhor a lidar com o sofrimento alheio e nunca pensei em desistir da faculdade de medicina, porque eu tenho isso muito claro na minha mente. A gente não é super-herói, a gente não é Deus, a gente faz tudo o que a gente pode e vê se o corpo da pessoa vai recuperá-la, mas muitas vezes não recupera e a nossa função primeiro é acolher e depois, se a gente conseguir, ajudar a pessoa a sobreviver, mas o primeiro antes de tudo isso é acolher. Então, acho que é assim que eu consigo lidar com isso, sabe? É difícil a gente aprender a ver as nossas próprias limitações, mas uma vez que você aceita melhor as suas limitações, as limitações da medicina, as limitações da gente como ser humano, a gente consegue lidar melhor com isso. E o que você acha da sua exposição na internet? Eu tenho me perguntado cada dia mais sobre isso, porque eu comecei o canal como uma aluna de medicina, mas que nem falava de medicina, falava de maquiagem no segundo ano da faculdade. E agora eu tô no R3, virando médica, eu vou abrir consultório. E às vezes eu me pergunto, será que quando eu tiver minhas pacientes, elas souberem que eu tenho um canal no YouTube, eventualmente elas vão achar isso ruim? Mas eu não sei, é uma coisa que eu vou levando, as duas coisas, e eu vou vendo o que dá, sabe? Até hoje, me expor na internet nunca me trouxe nada de ruim, tirando uma pessoa ou outra que veio querer me zoar, essas coisas, mas enfim, tô acima disso já, essas coisas não me incomodam mais faz tempo, mas em geral me traz coisas boas, sabe? Então enquanto continuar desse jeito me trazendo coisas boas, eu vou continuar fazendo. Diogo Ribeiro 1. Qual foi o momento mais tenso que você já passou no centro obstétrico? Acho que o momento mais tenso é sempre cesárea de urgência, que tem que fazer com anestesia geral. Porque você tem minutos pra tirar o bebê. E é uma coisa assim, o anestesista injeta
o anestésico na veia, a pessoa dorme, o anestesista fala vai, o tempo começa a contar e contam-se minutos até tirar o bebê, porque senão o bebê nasce anestesiado. Tudo bem que aí os pediatras dão uma medicação pro bebê acordar e fica tudo bem, mas é tenso essa situação de você ter que fazer uma cesárea em minutos, assim, poucos minutos pra tirar o bebê. E com todo mundo cronometrando, o pediatra cronometrando, o anestesista cronometrando, o seu chefe ali com você cronometrando. É tenso, assim, tanto por ser rápido quanto por ter muita gente em volta olhando o que você tá fazendo e contando o tempo que você tá levando, sabe? Acho que essa é a situação mais tensa de uma forma geral. Tamires Cristina 21 me mandou uma pergunta que eu não vou ler certinho porque ela coloca detalhes pessoais da vida dela, mas que, em linhas gerais, muita gente me pergunta isso, que é se eu acho que vale a pena prestar vestibular para medicina depois de você já ter uma carreira consolidada, já ter feito outro vestibular, já ser formado, coisas do tipo. E muita gente falando que tem medo de fazer e não gostar, enfim. E eu sempre respondo algumas das mesmas coisas. Dá uma olhadinha no canal da Vida Medicina e no Instagram, a Vida Medicina, que é uma menina que fez isso, que ela fez psicologia e depois ela foi fazer medicina e, enfim, ela tá lá cursando o curso, adorando, não se arrependeu. Eu acho que serve muito de inspiração. Se você acha que é o que você quer de verdade, então vai atrás porque vale a pena. Só que vai sem medo de desistir se você descobrir que não é o que você esperava. Porque muita gente acha que é um desperdício você passar anos estudando para o vestibular, passar no vestibular de medicina e depois desistir. Só que um desperdício real, na verdade, é você continuar numa carreira que você não gosta, que vai pedir muito da sua vida e que se é uma coisa que você não quer fazer, que você não gosta de fazer, então desiste sem medo durante a faculdade, entendeu? É o que eu acho. Eu acho que se você quer, você tem que tentar, mas você tem que ir aberto a desistir se você descobrir que não é o que você queria. Matheus Máximo perguntou: como você estudava na faculdade? Fazia resumos dos livros, era por slides, ou só anotava o que o professor falava na aula, mas você para estudar anatomia? Então, eu já falei como eu estudava a maioria das matérias, né? Mas para anatomia especificamente tem que ter um atlas junto. E pra mim o que ajuda muito é atlas e vídeo no YouTube, que você consegue ver as coisas mais ou menos 3D, assim, pra algumas coisas isso era muito bom. Mas em geral era atlas e eu ia no laboratório. Em horários livres eu combinava com alguns amigos, pelo menos na minha faculdade, no laboratório de anatomia, os horários que não tava tendo aula, os alunos podiam lá estudar as peças sozinhos. Então, às vezes, a gente juntava grupos de amigos e levava o nosso atlas de anatomia e estudar lá com as peças, que ainda é muito melhor do que mesmo os vídeos do YouTube, que eu também acho muito legais. Carolina Jordão. Oi, Cá, tenho 14 anos e um grande sonho de fazer medicina. Estou fazendo planos para o ano que vem entrar num cursinho e fazer juntamente com o ensino médio. Gostaria de saber se você acha isso viável, pois existem muitas controvérsias em relação a isso. Beijo. Então, Carolina, o cursinho, ele revê as matérias dos 3 anos do colegial. Então eu acho que se você tá indo pro primeiro ano de colegial, não vale a pena fazer cursinho ainda, porque eles vão passar de forma muito acelerada, muito resumida, os temas que você ainda não teve de forma aprofundada ao longo dos 3 anos do colegial. Então eu acho que se você quer fazer cursinho junto com o colegial, vale mais a pena fazer junto com o 3º ano do colegial. Mas assim, essa é a minha opinião de uma forma geral, a decisão final, lógico, tem que ser sua com a sua família. Lara Oliveira, Cá, o que você acha de parto natural em casa? Queria saber sua opinião. Então eu já respondi, mas como eu falei, se vocês quiserem mais detalhes sobre esse assunto, dá pra fazer um vídeo só sobre isso. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu anoto. Se tiver muito comentário pedindo ou muito like no comentário pedindo, eu faço. Essas foram todas as perguntas de gente que já tinha conversado comigo em direct do Instagram. Agora tem mais 26 perguntas de gente que nunca falou comigo e que tá aparecendo na solicitação de mensagens. Vamos lá.